A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Robson Pereira, da Assembleia de Deus Ágape, situada na rua Doutor Marche, número 81, no Barreto, na cidade de Niterói, e a nossa igreja fica bem em frente à antiga fábrica de tecidos do Barreto. E eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. E o texto bíblico é o de Isaías 41, e nós vamos ler os versos 6 e 7, e assim nos diz a palavra de Deus: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, antes de nós destacarmos algumas lições preciosas deste texto, nós precisamos nos familiarizar com o contexto imediato desta passagem. O profeta Isaías está aqui nestes dois versos fazendo uma crítica às nações idólatras que, ao invés de depositarem a sua confiança em Jeová, costumavam construir os seus deuses e adorá-los. E a idolatria sempre foi algo que Deus abominou. Desde Êxodo capítulo 20, nós já podemos encontrar na palavra de Deus uma proibição. Deus proibindo os homens de construírem, de fabricarem imagens de escultura para, em seguida, adorar essas imagens, as quais as nações pagãs atribuíam aos seus ídolos, aos seus deuses. Portanto, o profeta Isaías está criticando, denunciando o pecado dessas nações. Mas estes dois versos me fizeram lembrar de uma fala do Senhor Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 8, quando Jesus diz que os filhos deste mundo, ou os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Apesar dessas nações, destes povos, estarem servindo aos seus ídolos, essas nações, estes homens, estes profissionais, porque Isaías destaca aqui a figura do artífice mestre, a figura do ourives e de alguns outros profissionais especialistas que se juntaram para que um ídolo pudesse ser construído. Apesar dessa obra não ser uma obra aprovada por Deus, algumas características encontradas nas vidas dessas pessoas que estavam cegas espiritualmente, enganadas e por isso se dedicavam à idolatria, algumas dessas características me chamaram a atenção e me fizeram a pensar. Por isso que eu quero intitular essa reflexão em cima de uma simples interrogação, uma simples pergunta: como temos servido a Deus? Porque o texto serve para fazer um contraste entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem aos ídolos, aos deuses que não são deuses, são falsos deuses, são criações da imaginação humana. O Salmo 115 é um texto de protesto contra a idolatria, porque descreve a nulidade dos ídolos, e a própria palavra
ídolo no hebraico significa alguma coisa vazia, morta, sem vida, e é assim que o Salmo 115 descreve os ídolos. O Salmo 115 diz que os ídolos têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz e não cheiram, boca e não falam, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Mas, apesar desse contraste que existe, como eu disse, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus e servem aos seus ídolos, algumas qualidades presentes nas vidas dessas pessoas que, apesar da ignorância espiritual, essas qualidades precisam estar presentes na vida daquele que serve a Deus. Quando a gente lê esses 2 versos do profeta Isaías, a gente percebe que havia um propósito em cada um daqueles corações, e o propósito era construir um Deus, edificar uma imagem que pudesse representar os seus respectivos deuses. Esse propósito era o propósito principal na vida dessas pessoas. E a pergunta então que eu fiz: como temos servido ao Senhor? Será que de fato existe em nosso coração o propósito de servir exclusivamente a Deus? Porque, irmãos, abrindo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, nós vamos descobrir que não há como servir a Deus e a outros deuses ao mesmo tempo. A palavra de Deus nesse texto de Mateus nos fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O nosso propósito tem que ser este, de servir exclusivamente a Deus. Infelizmente, os homens descritos aqui pelo profeta, nos versos 6 e 7, tinham estabelecido um propósito profundamente equivocado. Mas o nosso propósito de servir a Deus é um propósito nobre, é um propósito sublime, que eu e você, a cada dia da nossa existência, estabeleçamos este propósito, tenhamos este objetivo de servir a Deus. A nossa vida precisa ser uma vida que glorifique a Deus. Um dos lemas da Reforma Protestante é: somente a Deus a glória. Nossas vidas precisam glorificar a Deus. Os dons e os talentos que Deus nos emprestou precisam ser usados na promoção do reino de Deus, na expansão do Evangelho. Mas, se não houver esse propósito em nossas vidas, estaremos completamente desfigurados, perderemos completamente a nossa identidade. E a nossa identidade é a de servos do Senhor. Identidade essa que Daniel e os seus amigos não perderam, mesmo quando estavam em Babilônia, vivendo numa cultura completamente diferente daquela com a qual eles haviam convivido em Judá. Mas mesmo assim, Daniel e os seus amigos
se mantiveram firmes no propósito de servir a Deus e glorificar a Deus através de suas vidas. E olhando a passagem que a gente leu de Isaías, eu estive pensando que aqueles homens idólatras, eles se dedicaram ao extremo, eles se empenharam ao máximo, se esforçaram muito para que pudessem construir um ídolo, pudessem construir um Deus. Meus irmãos, dedicação é algo que não deve faltar em minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele ou toda aquela pessoa que deseja servir a Deus. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A palavra de Deus até nos adverte quando ela diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Temos que fazer da melhor forma, dedicar o melhor que temos. Precisamos nos empenhar, precisamos nos esforçar. É importante que nos esforcemos. Sei que às vezes, devido às demandas da vida, aos problemas que enfrentamos, as nossas forças parecem que estão se esvaindo, se esgotando. Quando isto acontecer, nós não podemos nos esquecer de algo que o próprio Deus fala aqui no profeta Isaías, coladinho a essa passagem que lemos. No final do capítulo 40, a palavra de Deus aqui em Isaías, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando as forças estiverem nos faltando, não podemos nos esquecer de que o Senhor renova a força daquele que está cansado. O Senhor renova, mesmo cansados. Nós precisamos dedicar nossas vidas ao Senhor e nos esforçar. Quando Deus chamou Josué e o nomeou como líder da nação de Israel, no livro de Josué, no capítulo 1, verso de número 9, o próprio Deus diz a Josué: não te enviei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja desanimado, está sem forças para caminhar, esteja sem força para servir ao Senhor, e que nesse tempo, então, o Espírito Santo te visite, o Espírito Santo revigore a sua vida, o Espírito Santo derrame graça sobre a sua cabeça, óleo de alegria, que o Espírito Santo te fortaleça e que você seja revestido do poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, em 2 versos, os quais passarei a destacar, os versos 10 e 11, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Deus nós encontramos força, em Deus somos fortalecidos, em Deus somos revigorados. E Paulo prossegue dizendo, depois de ter dito revesti-vos de toda a armadura de Deus, como ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele completa no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sejamos revistados com esta armadura, sejamos fortalecidos por esse poder maravilhoso. Que Deus
te renove. Se você está nesse momento precisando de renovo, de força, que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê força para você caminhar. E voltando aqui a uma outra característica daqueles pagãos, eles, quando alguém desanimava, eles logo procuravam com palavras animar. Por isso que o verso 6 diz: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. Como nós precisamos de gente encorajadora, gente que nos anime, gente que nos incentive, porque de pessoas críticas nós já temos conhecimento o suficiente e contato com muitas dessas pessoas que só sabem criticar, só sabem destacar as dificuldades. Isso sempre existiu. Existiu em Israel, quando Moisés enviou os espias para olhar a terra de Canaã e enviou os 12 espias, e dentre os 12, 10 voltaram dizendo que Israel não seria bem-sucedido, que os moradores de Canaã eram gigantes e que Israel não conseguiria conquistar a terra, e apenas Josué e Calebe voltaram dizendo que Deus haveria de dar a Israel Canaã, como ele tinha prometido. Então, gente que vai querer jogar a gente para baixo, desanimar a gente, isso vai ter em tudo quanto lugar. Nós precisamos de gente que encoraje, nós precisamos de consoladores, nós precisamos de pessoas como Barnabé. Barnabé foi essencial, foi instrumento de Deus na vida de Saulo, do recém-convertido Saulo. Barnabé, o filho da consolação, um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha palavras que animavam, um homem que tinha palavras que traziam ânimo e alegria para o coração de Paulo. Eu sei que nós precisamos de pessoas assim, e quem sabe nós mesmos devemos ser pessoas que encorajem outras que estão passando por momentos de desânimo no que diz respeito ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor. Às vezes as pessoas desanimam mesmo, às vezes nós desanimamos. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Essa é a máxima bíblica que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. E, enquanto isso, o profeta Isaías nos disse que os pagãos incentivavam uns aos outros. Ao invés de ficarem criando barreiras, impedimentos, não, eles se ajudavam. E por falar em ajuda, esse trabalho que eles realizaram foi um trabalho realizado de forma conjunta. E essa é uma característica que também precisa estar bem latente em nossos corações. Nós não podemos achar que somos suficientes no trabalho de Deus, que não necessitamos ou precisamos do irmão para que juntos sirvamos a Deus. O trabalho tem que ser feito de forma que todos cooperem. A palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz que a igreja de Cristo é comparada a um corpo humano. E o corpo humano, ele tem vários membros, e estes membros possuem funções específicas e importantes. Aliás, Paulo chega a dizer
que os membros, os quais a gente considera menos importantes, são os mais preciosos para o bom funcionamento do corpo de Cristo. E Cristo, na sua sabedoria divina, ele distribuiu ministérios na igreja. O Paulo, apóstolo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, ele fala de 5 tipos de ministérios. Ele fala que ele mesmo, Deus, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para profetas, e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Nem todos foram chamados para serem enviados para fora dos meandros da igreja para pregar, como os apóstolos foram. Apóstolo significa aquele que é enviado. Nem todos possuem um ministério de evangelistas, de pastores, profetas, mestres. Todos os ministérios se completam. Nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. O próprio Cristo, quando enviou os 70 discípulos, depois, se você quiser, dê uma olhada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus enviou de 2 em 2. Ele enviou de 2 em 2. Nós precisamos entender isso, precisamos aplicar isso em nossas vidas. Como temos servido ao Senhor? Será que temos buscado servir sozinhos? Não temos aberto espaço para que outros irmãos também trabalhem, outros irmãos também sirvam a Cristo, sirvam ao nosso Deus? Nós precisamos cooperar uns com os outros. Paulo chega a dizer em uma de suas cartas aos Coríntios que nós somos cooperadores de Deus. E por último, uma outra característica que nós encontramos naqueles pagãos criticados pelo profeta e criticados de forma justa, é que esses pagãos, tanto o artífice mestre quanto o ourives e outros profissionais envolvidos naquela obra tão abominável diante dos olhos de Deus, eles perseveraram, eles tiraram do papel. Não aconteceu simplesmente de alguém dizer, vamos construir um ídolo, e começaram a obra e depois pararam, deixaram de prosseguir, não concluíram. Houve perseverança. Quando nós perseveramos na obra de Deus, a obra, o projeto sai do papel. Todos os trabalhadores que servem a Deus precisam ter firmeza e serem constantes no trabalho de Deus. Nós não podemos iniciar uma obra e deixá-la pela metade. Nós precisamos começar, iniciar e prosseguir debaixo da bênção de Deus, para que debaixo da bênção de Deus nós possamos concluir a obra que Deus nos confiou. Eu me lembro agora daquele texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, onde Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Paulo está nos estimulando para que sejamos firmes, constantes e cada vez mais abundantes na obra do Senhor. Não importa se em algum momento da sua trajetória você deixou o trabalho do Senhor de lado.
Hoje, de maneira muito explícita, o Espírito de Deus está lhe chamando para você retomar o trabalho, para você prosseguir de onde você parou, porque o nosso Deus que chamou você para o trabalho, ele não volta atrás no seu chamado. O chamado de Deus na vida do homem é irresistível. Quando o Senhor Jesus, às margens do mar da Galileia, chamou os seus primeiros discípulos, que eram pescadores, ambos abandonaram os seus barcos, deixaram as suas redes de pesca para trás e seguiram a Jesus. Então, não importa onde você parou, Jesus está te chamando para você retomar o serviço que ele confiou a você. Assim como ele confiou a André, a Pedro, a João, a Tiago, ele confiou a mim e confiou a você o serviço. E lá em Mateus 4,19 a gente lê: vinde e eu farei de vocês, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Vinde após mim e eu farei de você pescador de homens. Deus tem um chamado e Deus tem pressa, Deus tem urgência e nós não podemos postergar esse chamado. Nós temos que nos levantar agora e atender a esse chamado da parte de Deus, assim como fez o próprio profeta Isaías, quando Deus lhe chamou e lhe perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? De imediato, de pronto, o profeta disse para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é tempo de nos posicionarmos e servirmos a Deus e fazermos aquilo que Deus nos confiou. Deus não confiou essa obra a anjos, ainda que os anjos atentassem para ela e até desejassem fazer o que a nós homens o Senhor confiou. Então, retome hoje o seu trabalho no Senhor, lembrando que em hipótese alguma o nosso trabalho será vão no Senhor. É Deus quem nos recompensa. Não espere recompensa de homem algum. Deus é quem vai nos recompensar. Deus é quem vai nos galardoar. E naquele grande dia, aos trabalhadores que o servirem bem, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que já vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, aproveite o tempo que é hoje e sirva a Deus. Sirva a Deus hoje. O próprio Jesus, em João capítulo 9, versículo 4, ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Hoje é o tempo, é o dia agradável, é o momento, é a hora. Na epístola João diz: filhinhos, é já a última hora. Então, não esmoreça, não desanime, levanta-te. Deus fala contigo nessa hora, levanta-te, Isaías 60, verso 1, e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então, que o Senhor nos abençoe e que em nós jamais falte propósito de servir a Deus. Jamais nos falte dedicação, zelo, cuidado, que jamais nos falte o ânimo, que jamais deixemos de cooperar com os demais irmãos
e que sejamos perseverantes no trabalho do Senhor. E que assim Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Quero deixar alguns convites para você. Se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja no YouTube, por favor, vá lá e se inscreva, Assembleia de Deus Ágape, e fique por dentro de todas as nossas programações, eventos e cultos e mensagens que estaremos publicando aqui no canal de YouTube da igreja. E se você desejar nos visitar, nós nos reunimos sempre às quartas e domingos. Nas quartas-feiras, a partir das 19 horas, nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Toda quarta-feira estamos estudando a palavra de Deus. Nesse período agora, estamos estudando o Evangelho de Lucas, versículo por versículo. E aos domingos nós também nos reunimos. Temos 3 reuniões aos domingos. Temos a reunião de oração às 9 horas da manhã, às 10 a nossa classe de escola bíblica dominical e às 18 horas o culto de celebração ao Senhor. E sempre aos primeiros domingos à noite, às 18 horas, nós realizamos a ceia do Senhor. E a cada primeira sexta-feira de cada mês, das 19 às 22 horas, nós realizamos uma mini vigília de oração, de adoração e pregação da palavra de Deus. Então venha nos visitar, a Assembleia de Deus Ágape, Rua Doutor Marche, número 81, no Barreto, em Niterói, em frente à antiga fábrica de tecidos do Barreto. Nós teremos uma imensa alegria em recebê-los em nossa igreja e que Deus assim te abençoe, te guarde e abençoe e guarde toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.